Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Quero convidar a igreja ao Evangelho de Lucas. Nós estamos seguindo pela mente cruciforme, a vida cruciforme, ou seja, moldada tantas nossas faculdades, nossos pensamentos, nosso coração, nossa vida, moldada, tomada por forma da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro nessa meditação bíblica, onde nós estamos expondo a Escritura e pensando isso. Passamos pelo fato de que a vida cruciforme é tomada pela identidade do discípulo. Nós somos chamados para tomar a nossa cruz após Cristo e segui-lo. É a cruz de Cristo nos molda, nos faz a forma, o crivo da decisão, a forma de olhar. Isso é a vida do discípulo. Segue a Cristo e não chama Cristo para segui-lo. Isso faz toda a diferença. E é mais comum esse erro do que se imagina. Precisamos pensar nisso. No segundo momento, pensamos sobre o perdão. E agora nós vamos, desde domingo passado, perseguindo as palavras de Jesus na ocasião da cruz. No evento da cruz, as horas que precederam a crucificação, as horas que aconteceram a crucificação e as horas que sucederam a crucificação num momento um pouco posterior, nós vamos ver o que estava acontecendo. Mas então nesses dois primeiros blocos, os momentos que precederam e que foram o exato momento da crucificação, nós estamos ouvindo Cristo. O que ele tem para dizer naquele momento, entendendo que o seu ministério de 3 anos é um recorte da sua vida adulta. Agora ele se apresenta publicamente, Marcos capítulo 1, com a sua idade de 30 anos. E aqui ele chega aos 33 anos de idade na crucificação. Ele certamente escolheu muito bem o que dizer ao mundo, porque ele estava na sua aula magna, na sua exposição pública do que ele tinha para dizer como o Logos de Deus. Então não só escolheu muito bem o que ele ia dizer, mas além de ele próprio ter escolhido muito bem o que ia dizer, houve uma curadoria dos evangelistas ao selecionar, dentre as coisas que Jesus disse, o que deveria vir ao registro. E eles não fizeram isso do seu próprio raciocínio. Usando o seu raciocínio, foram inspirados pelo Espírito Santo para nos registrar os evangelhos. Então nós temos aqui, de fato, uma seleção muito bem cuidada do que precisaria avançar a história, ser traduzido por diversas línguas e anunciado por todo o mundo. Nesse caso, nas horas da crucificação. E vimos Jesus falar do perdão, onde ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essas talvez foram de fato as primeiras palavras da crucificação. As primeiras palavras das últimas palavras antes da crucificação. Essas não foram aqui as últimas palavras de Jesus. Ele ressuscita, ele fala muito ainda, mas na cruz, no evento da crucificação, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão falando. E nós conversamos sobre isso no nosso último encontro. Isso está disponível no nosso YouTube, está disponível nas nossas redes sociais aí para você acompanhar. Não fica sem a palavra do Senhor, tá bom? Vá atrás, receba disso. Hoje nós vamos atrás de outras palavras de Jesus, as próximas, onde ele, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, quero chamar você a atenção a partir do versículo 39 até o 43. Jesus fala outras palavras e nós temos algo a aprender sobre isso. Lucas 23, 39 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, e aqui estão as palavras: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a porção da nossa atenção. Essas palavras de Cristo nos revelam muitas coisas. Nos revelam verdade sobre assuntos que nós temos, como alguém disse na história do pensamento cristão, a mais reverente curiosidade quanto ao porvir. Talvez recentemente você teve ocasião para pensar na vida após a morte mais do que em outros momentos. Talvez nesses últimos 2 anos você fez isso mais do que como geração, nós talvez fizemos isso mais do que com outras gerações mais recentes da nossa. Se a gente avança na história para trás, talvez nós vamos esbarrar com momentos históricos onde foi muito apropriado e emergencial pensar na vida após a morte pela iminência dela. E nesse tempo, nós pensamos muito sobre isso. Muitos irmãos aqui tiveram momentos delicados. Nosso mundo teve um momento muito delicado ao pensar sobre a morte. E ali há uma reverente curiosidade. E por curiosidade, nem sempre é uma curiosidade interessada. Às vezes é uma curiosidade que você não está com tanta pressa de descobrir. A morte ainda é algo estranho, terrível. E de fato ela é um mal necessário. Necessário porque essa é a vida desde a queda. Mas ela é um mal, a morte não é bela. Tem gente que quer trazer glamour para tudo na vida. Inclusive chama qualquer coisa de arte. Deixa eu dizer uma coisa, a morte não é bonita. E muitas coisas que vivemos naturalmente também não são belas. Não é porque é natural que é belo. A natureza vive condenada debaixo da maldição do pecado. E a morte é a sua principal maldição. Ela não faz parte do desenho ideal de Deus. O desenho de Deus é a vida. A morte é o castigo. A morte é a condenação, a morte é a maldição, a morte não é bênção. E a morte de Cristo, pastor, não é bênção? Não gera vida? Sim, ela nos abençoa e nos gera vida. Ela em si é maldição. Ela é vergonha, ela é castigo, ela é maldita. Nesse sentido. Ela é a maldição de Deus contra o pecado. Mas ao mesmo tempo, é a solução de Deus a favor da sua igreja. Na maldição do pecado, Deus pune o Filho para salvar a igreja. É punição, é castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, disse o profeta Isaías. O castigo, a morte não é bela. A morte de Cristo não é bela. A cruz de Cristo não é bonita. A cruz de Cristo não é glamurosa. É um madeiro amaldiçoado, onde houve castigo. A bênção está no que ele provoca. A bênção está no que Deus fez ali, nesse castigo e nesse juízo. Trouxe-nos a paz. Deu-nos salvação. De tal forma que é possível se encontrar com Deus, mesmo numa geração como a nossa. Mesmo em tempos tão tenebrosos quanto os nossos e quanto os outros que passaram antes da gente. É possível por causa da providência na cruz. Providência dolorosa, de humilhação e de punição, mas que nos traz a paz. Paz com Deus. Deus fez a engenharia da paz através desse caminho, a via dolorosa, a via crucis. E nós estamos diante aqui de uma situação muito
especial, onde Jesus nos fala sobre a vida após a morte, mesmo que nessas migalhas reveladas. Mas nos fala algumas coisas importantes aqui. Fala, por exemplo, que quando eu morro, é possível, não é regra, eu posso estar imediatamente com Cristo. Hoje mesmo, Jesus usa a palavra que define limite de tempo. Hoje. Ele não fala amanhã, ele não fala agora, ele fala hoje. E por que o hoje? Será que tinha uma salinha de espera? Eu acho que não. Eu acho que é porque aquele ladrão viria a morrer. A crucificação é uma forma de morte lenta, onde a pessoa é exposta à humilhação pública por horas. A crucificação não é uma forma de execução sumária. A crucificação é uma punição pública e lenta. Você pendura a pessoa, ela está perfurada em algumas partes do corpo, não apenas para efeito da crucificação, mas também por conta do castigo ali ocasional, como em algum momento inclusive furaram lá do Jesus para verificar até o seu status de vida. Então existem ali outras perfurações possíveis, muito possíveis no ato da crucificação, no ato da punição para a crucificação que antecede a crucificação. Tudo isso faz parte de um dano ao corpo que vai ao madeiro ser pendurado, e a forma de pendurar no madeiro é uma forma também de esgotamento físico, onde você fica pendurado e ao longo das horas você vai definhando. De certa forma, você morre em primeiro lugar pelo esgotamento sanguíneo. É uma hemorragia lenta, mais um tipo de hemorragia que você vai sendo vazado, esgotado de sangue. Muito sugestivo para a obra de Deus no mundo através do Cordeiro de Deus, que imolado tira o pecado do mundo. Mas não era uma coisa exclusiva para Jesus. Era uma forma de sentença pública. Então talvez depois dessas longas horas, ainda naquele dia, morreria e estaria com Cristo no paraíso. Já descobrimos algo importante aqui para bater o martelo. Morreu em Cristo, está no paraíso, com Ele. Talvez eu estou dizendo aqui só para suavizar, tá? O contrário procede de igual forma. Morreu sem Cristo, está no inferno com o diabo ainda hoje. A Bíblia nunca nos deixou possibilidade intermediária. Ok? Quem te ensinou isso foi Dante Alighieri e o desenho do Pica-Pau. A palavra de Deus nos fala de juízo condenatório, inferno, e nos fala sobre paraíso, presença de Deus com Cristo. São dois caminhos possíveis e tão somente estes. Então, é uma das coisas que a gente descobre aqui na nossa mais reverente curiosidade. Mas o texto vai muito além dessa informação e não é esse o ponto da informação. O ponto da informação está falando sobre salvação e duas possibilidades muito distintas diante de Jesus, e eu quero que você se avalie comigo a partir dessas duas possibilidades. Quais são elas? 2 ladrões ou 2 criminosos. Melhor forma de entender isso aqui. Os dois estavam aqui diante da condenação injusta e tiveram postura completamente diferente diante de Jesus, crucificado com eles ali. Os 2 criminosos estavam ali. E de todas as possibilidades, aqueles homens serem condenados, foram condenados naquele dia. A sua sentença é para aquele dia. De todas as possibilidades de locais para eles serem crucificados, foram crucificados em Roma. De todas as possibilidades ali, debaixo do poder romano, em Jerusalém. De todas as possibilidades para esses homens serem sentenciados, foram sentenciados com Jesus naquele momento. E isso vai gerar uma oportunidade única na vida desses homens que está para acabar. A vida deles está em contagem regressiva. Nos últimos momentos de vida, nas últimas horas da vida, eles estão com Jesus. Isso é uma baita de uma sorte. Mas não basta encontrar com Cristo. Dá para desperdiçar. Como nós temos aqui 2 posturas. Um deles
desperdiça a oportunidade de estar com Cristo. O que nós podemos fazer ao longo da vida. Não é porque você encontrou com Cristo, ouviu sobre Ele, que você aproveitou. Nem todo que escuta a palavra crê. Nem todo que escuta sobre Jesus Cristo responde com amor. Nem todo que conhece abraça. E esta aqui é uma cena que nos mostra duas possibilidades completamente distintas para a experiência de estar diante de Cristo. Aquele homem, o que se arrepende, vai nos ensinar muito, e o outro também. Mas esse homem que se arrepende vai nos ensinar muito diante da oportunidade. E eu quero pensar com você algumas coisas que ele faz, que nós precisamos fazer também ao longo da nossa vida. E eu não preciso esperar ser crucificado junto com Jesus para pensar nessas coisas. Eu preciso aproveitar isso na minha vida enquanto ela está andando. Esse homem escutou Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele escutou Jesus falando que poderia dar perdão para quem não merece. Certamente o seu coração, eu não sei se esse homem escutou Jesus antes, não sei se ele conhecia Jesus de outras falas, de outros episódios, de outros momentos de vida. Não sei mesmo, o Evangelho não nos diz, a gente vai ficar sem essa resposta. Mas suponhamos que não, suponhamos que tudo que ele teve foi isso aqui. Ele testemunhou o Filho do Deus vivo, dizendo: existe perdão para quem não merece. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles são culpados pelo que estão fazendo, mas eu gostaria de perdoá-los. Eu estou pedindo ao meu Pai que os perdoe. Talvez aquele homem olhou para aquela situação e falou o seguinte: tem esperança. Eu não mereço, mas Ele pode dar. E a compreensão daqueles olhos olhando para Jesus são os olhos corretos. Um homem que certamente não fez nada correto na vida, generalizando agora a sua história, está vendo ali que existe um que é correto e que dele pode haver salvação, dele pode vir esperança. E eu quero te dizer que a esperança desse homem pode ser a sua. Que o que aconteceu com aquele homem pode acontecer com você. Fazer um bom proveito da presença de Jesus e ter a sua vida transformada. Um paraíso garantido. E sobretudo, vida com Jesus. Esse homem faz algumas coisas, eu quero mostrar para você. A primeira coisa que ele faz é admitir que é pecador. No diálogo que ele tem com o outro ali, o outro criminoso, ele diz o seguinte: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. Nós merecemos estar aqui. Eu mereço estar aqui. Eu sou pecador. Esse homem entende que é pecador. Ele entende que a sua vida, e aí precisamos definir pecado, e nós temos uma boa definição sobre pecado. Pecado é aquilo que está desalinhado com relação a Deus, aquilo que está fora da sua lei, aquilo que está diferente do que Ele é, e nós conversamos na ocasião desse culto sobre isso hoje. Pecado é aquilo que não combina com quem Deus é, aquilo que vai contra Ele e simplesmente é diferente, já é pecado. Pecado é aquilo que fazemos sem Cristo, pecado é aquilo que fazemos contra Cristo, pecado é aquilo que fazemos ignorando Cristo. Inclusive, boas obras podem se tornar pecado quando feitas sem Cristo, sem a motivação da cruz, sem o Evangelho. São apenas obras. E muitas vezes são consideradas nulas ou ofensivas. Porque a vida é cruciforme. A vida é de discípulos. A vida é feita debaixo de uma missão. E é por isso que Jesus há de rejeitar muitas boas obras por aí. Muitas. É por isso que Jesus chamou de lixo, ou de algo destinado ao lixo, as boas obras de alguns religiosos, dizendo: isso não vale. Isso não tem valor para mim. Porque não passavam de obras, quando não feitas debaixo do que é bom, daquele único que é bom, e que nos preparou boas obras para andarmos nelas. Ou seja, a gente não impressiona Jesus. Você pode impressionar o pastor, você pode impressionar as pessoas, você pode até enganar as pessoas, mas você não impressiona Deus.
a gente não impressiona Jesus. Se não somos provocados por Ele, se não somos transformados por eles para agir, por Ele para ir, para fazer, para ser, não vale. Mas a verdade é que Ele está nos movendo, nos transformando para fazer, para sermos. E esse homem reconhece que a sua vida é diferente daquele que está crucificado ao seu lado. Nós estamos debaixo da mesma condenação, mas ele não tem culpa. De onde esse homem tirou isso? Ele é advogado? Ele analisou o caso? Ele é um juiz? Certamente não. Mas ele estava vendo a inocência de alguém que até nessa circunstância pede pela vida dos outros, que estão lhe matando injustamente, lhe sentenciando à morte de humilhação injustamente. Ele pede pela vida e pelo perdão deles. Aquele homem impactado pelas palavras de Cristo, aquele homem ouve Cristo, aquele homem vê Cristo, aquele homem vê o Logos de Deus vivo, aquele homem está vendo a providência única de Deus tirar o pecado do mundo. Ele está vendo a sua arca da sua geração. Ele está vendo a providência, o cordeiro imolado da sua geração. Ele está vendo a única porta para Deus. Ele está vendo a única chance na pessoa de Cristo. Ele vê que tem alguém, uma pessoa. E ele até vai chamá-lo de Jesus. Algo que é absurdamente incomum aqui. Isso não existe. Procura na Escritura alguém chamando ele de Jesus. Procura. Esse homem chama Jesus não de Senhor, não de Rabi, não de Mestre. Chama ele de Jesus, o nome pessoal. De onde esse homem tirou essa intimidade? De onde ele achou que podia falar? Como Moisés falava, como quem fala a seu amigo. Livro de Deuteronômio. Moisés se encontrava com Deus naquela ocasião do tabernáculo, no Santo dos Santos, quando Deus descia. Todo mundo ia para a porta da tenda ficar olhando, porque Deus descia. Às vezes com uma coluna de fogo, às vezes quando subia a coluna de fumaça, Deus descia naquele lugar. O fato é que Moisés entrava lá sozinho, e o povo ficava à porta da sua barraca olhando. E aí, é dito assim, certamente pelo próprio Moisés. E Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Moisés era amigo de Deus. Eles batiam um papo. Eles conversavam. E essa é uma proposta de Deus para nós. Lembra lá no Éden? Diz que na viração do dia Deus ia se encontrar com Adão e via andando. Andando. Um Deus que não tinha corpo vinha andando. Certamente ali Deus já estava mais acomodado à figura humana. Em forma de homem? Não sei. É possível que ali já tivéssemos um adiantamento de Cristo. O fato é que Deus ia andando. E Deus era tão presencial e físico que quando Adão peca, ele se esconde da presença de Deus. Ele se escondeu de alguém que ele sabia que não estava ali. Embora tivesse. Mas Deus certamente estava acomodado na linguagem de Adão. Talvez como uma figura humana. E ele ia se encontrar com Adão para conversar. Há dúvida sobre a viração do dia ser logo pela manhã ou no final da tarde. O fato é que eles ou tomavam café da manhã ou tomavam um chazinho da tarde. Deus tem esse interesse de nos ser amigo. Jesus disse, já não te chamo mais apenas servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu tenho contado tudo o que eu tenho feito e meu Pai. Jesus nos chama de amigos. É essa relação. Esse homem talvez, já sendo transformado e regenerado pela obra de Cristo, agora vê em Cristo um amigo. Alguém com quem ele deseja passar a eternidade. Ele viu essa possibilidade. E até aqui eu estou te mostrando o que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Convencer-nos do nosso próprio pecado. A primeira coisa que esse homem faz e que nós precisamos e podemos fazer é reconhecer que somos pecadores. E aqui está algo muito difícil para a nossa geração reconhecer. Nós não reconhecemos erros. Nós sempre estamos num palanque moral olhando para os outros, de cima para baixo. Pessoas erram menos do que nós, mas porque são mais públicas, nós crucificamos.
Achamos que é algo completamente intolerável, e talvez o seja, mas nós não olhamos as traves dos nossos olhos com frequência. Se isso não fosse verdade, o evangelho na boca de Jesus Cristo não nos teria advertido. Vocês falam do cisco do olho do seu irmão, mas não olham a trave no olho de vocês. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está fazendo uma piada aqui, mas acusando algo muito sério. Eu arrisco dizer que Jesus está sendo quase cômico aqui. Tem uma trave no seu olho. Uma trave, meus irmãos, é uma ripa. É uma tora de madeira. Está no seu olho. É ridícula a cena, mas revela da nossa verdade espiritual. Muitas vezes nós estamos completamente intolerantes com o erro do outro, mas muito tolerantes com o nosso. E ai de quem nos reprovar? E ai de quem falar do nosso? Esse homem reconhece que erra, reconhece que precisa de perdão. Nós temos muita dificuldade com reconhecer o próprio erro. Nós somos acostumados a olhar para as celebridades, para os políticos, onde são grandes sabonetes morais. Erram e se justificam, se explicam, não assumem nada. Afinal de contas, tem uma postura a manter, tem um nome a zelar. Nessa hora não tem nome algum mais. Mas não conseguem reconhecer erro. Mas o fato é que a gente precisa voltar os nossos olhos para nós. Para nós. Nós temos capacidade de reconhecer os nossos erros? Nós temos condição de confessar? Ou tal quais os políticos brasileiros, nós temos que negar até a morte porque tem um projeto de poder a vencer? Eu estou falando de tudo quanto é tipo de proposta, viu, gente? Tudo quanto é tipo de proposta. É com eles que nós estamos aprendendo a tratar os nossos erros. O Evangelho me fala que eu preciso reconhecer e ter humildade de reconhecer que eu erro, que eu peco. Porque a salvação é para pecadores. O remédio é para doentes. É para gente que não consegue por conta própria. É para gente que precisa de Jesus. Jesus é para quem precisa de Jesus. E quem precisa de Jesus? Pecadores que precisam de perdão, porque Ele veio perdoar. É para esse tipo de gente. Você que só sabe ver o pecado do outro, quero te falar uma coisa. Talvez você esteja não necessitando de Jesus. Logo, sem Ele. Pastor, estou falando que eu tenho que pecar então para ter mais Jesus? Não, não é isso. Eu estou te falando é que muitas vezes nós queremos andar com Cristo sem reconhecer que a gente precisa de Cristo. Tem gente querendo andar com Cristo porque acha que já é do time dele. Não porque precisa, mas porque já está aqui, nasceu aqui, ó. Tem o time dos celestiais e dos pecadores. Eu sou do time de Jesus. Eu não precisei de perdão para conversão. Parece ridículo o que eu estou falando, não é? Mas quando a postura do crente é assim com relação aos seus irmãos, me parece apenas isso. Já nasceu pronto para dar aula. Mas para aprender, sentar no banquinho da escola, para passar pelo perdão, pelo discipulado, pelo crescimento. Jesus está nos dando ocasião para olhar com esse pecador a verdade que nós precisamos de Cristo. Como aquele outro malfeitor, o outro criminoso não reconheceu. Reconhecer, ele até reconheceu que Jesus era Jesus, que Jesus podia salvar. Só que ele não reconheceu os seus próprios erros como algo carente de perdão. Ele pediu por salvação, não por perdão. E isso faz muita diferença. Então, aquele outro diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Aquele homem arrependido admitia que merecia, que era pecador, que a sua crucificação ali era
merecida, era algo que ele deveria passar. Admitia que era uma questão de receber justiça. E ele olha para Cristo então com uma esperança futura. Ali estava tudo certo, estou pagando pelo meu erro. Essa condenação? Ok, eu errei mesmo. E isso faz muita diferença e nós precisamos aprender. Você não pode levar os seus pecados até o paraíso. Você tem que deixar eles pelo caminho. E eu não estou falando que a salvação é pelo fato de você não pecar. Mas é porque a conversão necessária para a salvação, em termos normais, em caso normal de uma pessoa saudável, vivendo a vida, com o intelecto normal, é disso que eu estou falando, tá? Tudo certo, nada especial, nada extraordinário no que tange a vida. A conversão necessária para a salvação, ela passa pelo reconhecimento dos próprios pecados e da necessidade de Cristo. É assim que com a boca confessamos e com o coração cremos. É assim que funciona. O Espírito Santo nos regenera para que nós creiamos e confessamos. Confessamos o quê? Que Ele é o Cristo e que eu preciso do Cristo. Ele é o Cristo que salva e eu sou o pecador que precisa de salvação. Se você nunca entendeu isso, ou você entendeu numa hora que você não era capaz de formular tudo isso, e é possível, como uma criança pode ser regenerada e salva, ou você nunca creu em Cristo. E mesmo a criança que foi de fato salva e creu em Cristo legitimamente, consequentemente, futuramente andando com esse Jesus, ela entende que ela é pecadora e que Cristo não. Porque o Espírito Santo nos leva a essa verdade. Então nós precisamos entender que somos pecadores. Precisamos entender que precisamos de Cristo. Precisamos confessar que os nossos pecados não vão conosco para o paraíso. A gente precisa admitir que é pecador se queremos ter um encontro com Jesus. A gente precisa passar pela enfermidade se queremos entender que precisamos da cura. E esse homem entende isso. Segunda coisa que ele faz. Eu sou pecador. A segunda coisa, ele não é. Confessa que Cristo é santo. Que Cristo não tem pecado. E é a fala que ele diz aqui. Este não é pecador. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos merecem, mas ele mal nenhum fez. Embora ele mesmo fosse um pecador, ele foi capaz de dizer que Jesus era sem pecado. Era óbvio para ele, olhando para aquela situação, que Jesus não é errado. Jesus é inocente e o que está acontecendo aqui é uma injustiça com ele, comigo não. Quando nós chegamos à compreensão da nossa pecaminosidade, que somos errados, nós estamos ali prontos para entender a santidade de Jesus. Ou é entendendo a santidade de Jesus que a gente entende o nosso pecado, a nossa falência. Porque se ele é santo, não tem como eu ser. Porque nós somos muito diferentes. Ele é muito diferente de mim. Você faz esse uso diante de Jesus, de olhar para ele como ele é, de olhar para Jesus como santo. O criminoso arrependido disse sobre Jesus, ele é inocente. Ele estava certo, isso era verdade. Jesus era inocente. Ele foi preso de forma ilegal, foi falsamente acusado, condenado de forma errada, executado injustamente. Foi o maior erro judicial de toda a história. Porque deram um jeito de incriminar Deus. Deus, santo, justo e bom. Deram um jeito de incriminar Deus. Mas esse homem, diante de Jesus, não consegue ver Jesus como um criminoso. Não consegue ver o pecado de Jesus. Sabe por quê? Porque ele realmente está olhando para Jesus. Ele realmente está olhando e enxergando, ele realmente está ouvindo, ele realmente está diante de alguém que é santo, ele realmente está diante de Jesus e fazendo um bom uso disso. Eu preciso, como esse homem na cruz, olhar para Jesus e enxergar Jesus, não a minha projeção nele, não o que eu gostaria que ele fosse. Eu preciso enxergar ele e eu vou ver ele santo. Eu vou reconhecer que Jesus é quem diz que é. E não vou inventar um Cristo para isso. E por isso, esse homem entende que ele é pecador, diferente e carente.
Não necessariamente nessa ordem, mas é isso que acontece. E isso nos leva à terceira e última atitude desse homem. Ele, ao reconhecer isso, quem é Jesus e quem eu sou, ele pede pela salvação que Jesus dá e não outra. E qual é a salvação que Jesus dá? Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa atitude do outro. E mostra que a atitude daquele arrependido é diferente dessa. Esse homem pediu por salvação? Pediu. Salve-te a ti mesmo e nos salva. Desce daí e nos tira daqui. Os dois pediram, só um recebeu. Não basta pedir por salvação, não basta ir atrás de Jesus querendo salvação. Perceberam isso no texto? Essa é a última verdade desse texto. Aquele arrependido vai nos ensinar nessa ocasião. Não basta. Esse não arrependido vai nos ensinar nessa ocasião. Não basta ir atrás de Jesus pedindo por salvação. Não é só fazer isso. O que esse homem está pedindo? Qualquer salvação. Não a salvação que Jesus dá. Ou seja, é aceitar Jesus, mas não como Jesus se dá. É aceitar Jesus, mas não sua proposta. Logo, não aceitando Jesus. Tem muita gente que quer casar, mas quer casar com a ideia que ela tem da pessoa e não com a pessoa. Aí casa. Aí agora está casado com a pessoa. Não é com a ideia que você tinha da pessoa. Não faz sentido nenhum, mas é mais comum do que nós gostaríamos que fosse. A pessoa tem gostos, manias, preferências, desgostos. Isso é uma pessoa. E namoro é para isso. Seja gentil, mas finge o mínimo possível no seu namoro. É importante essa honestidade. Nos priva da frustração futura, porque aliança é aliança, não vai dar para quebrar porque não está gostando. Pastor, isso aqui não está dando certo. Uhum. Vamos fazer dar certo, então vai doer um pouquinho, mas tem que dar. Tem que dar certo. É aliança. Não é o seu pedido do iFood que você devolve se o pão veio queimado. É aliança. Aliança é contrato, é acordo, é amarrar corações e propostas de vida. É fazer dar certo. Claro que o próprio Jesus nos diz que isso se quebra, infelizmente, diante de algumas situações terríveis e irreversíveis. Mas essa não é a ideia original. Tem que fazer dar certo. Esse homem não arrependido não quer a salvação que Jesus dá. Ele não quer a salvação que passa pela cruz. A proposta dele e o seu pedido é: desce da cruz e me tira daqui. Ele não está pensando na vida eterna, ele está pensando na vida da terra. Me prolonga a vida um pouco mais e desce da cruz. Se Jesus desce da cruz, não tem salvação. Esse homem olha para Jesus e com chacota, com deboche, pede por salvação. Uma salvação que não salva. Uma salvação que apenas prolonga alguns dias. Jesus explicou isso no Evangelho de João, capítulo 6. Os seus pais comeram maná no deserto. Era milagre, era providência de Deus, era manifestação de Deus. Mas depois eles morreram. Quando vocês comerem de mim, vocês vão viver eternamente. Sem a cruz, que é Ele dar a sua carne para comer, que é dar o seu sangue para beber, não tem vida eterna. Não tem salvação sem Jesus. Irmãos, nós entendemos isso. Está claro isso na nossa teologia, no nosso discipulado. Não tem alternativas para o céu. Não tem alternativas para o paraíso. Somente por meio de Cristo e esse morto e ressurreto. Apenas. Não se iluda. Não creia em alternativas. Não pense que religiões nos levam para Deus. Não tem plural. A única religião que nos leva para Deus é o religare da cruz. De onde vem essa palavra? Que hoje já é motivo pejorativo.
religião, religioso. Religare. Deus está religando o céu com a humanidade caída em Cristo. A única possibilidade de sermos amigos de Deus e não quem faz chacota, quem zomba, quem faz piada com o evangelho. E hoje tem gente fazendo piada com o evangelho e tem crente rindo. Tem crente achando engraçado. Era engraçado o que esse homem está fazendo aqui? Ô, desce daí, salva a gente. Você não é o cara? Ele ainda fala, você não é o rei? O cara está morrendo. E a inimizade contra Deus, ela é tão severa que o coração não regenerado não tem outra aparência. É inimizade contra Deus. Se você não se converter a Cristo Jesus, você é inimigo de Deus e o fogo do inferno está destinado a você. Porque é isso que vai acontecer com os inimigos de Deus. Serão julgados, serão condenados e Deus não tomará o culpado por inocente. Deus não brinca com a sua própria glória nem com a sua santidade. Mas esse Deus decidiu salvar por grande amor e graça. E está sendo crucificado para que isso aconteça. Ambos ladrões eram homens maus e ambos pediram salvação, mas só um recebeu. Por que só um recebeu? Porque um não estava pedindo pelo que Jesus oferece. O outro estava pedindo pelo que Jesus dá. E o que o outro pediu foi salvação eterna. Não a pele livrada da morte. Um estava pedindo para que não sofresse. O outro estava pedindo por eternidade. O que Jesus dá? O que Jesus realmente oferece? Você vai para Jesus pedindo o quê? Cuidado para estar pedindo o que ele não está disposto a dar. O que ele não quer dar. O que ele nunca prometeu. Vida eterna, ele prometeu. E ele dá a esse homem arrependido. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou quando entrares no teu reino. É uma forma de entender isso melhor. Ele pede salvação eterna. Ele pede pelo aquilo que Jesus pode fazer através da cruz para depois. Ele crê que existe vida após a morte e precisa dela. Você realmente crê nisso? Você vive como que crendo que existe vida após essa? Ou você acredita que pode ser? É porque tem muito crente que anda como se não acreditasse que existe vida após a morte. Que existe tanto uma condenação quanto um gozo pleno por vir. Porque se nós de fato entendêssemos que existe uma eternidade por vir, onde a vida de fato vai acontecer, será que a nossa atitude com o tempo, com as coisas materiais, com as pessoas, com o Deus revelado, com a urgência da missão, não seria diferente? Nossa forma de criar filhos, nossa forma de tratar os irmãos, de tratar as pessoas estranhas, de tratarem os que mais necessitam, não seria diferente? Entender que de fato estamos de passagem, entender que de fato isso aqui é transitório, entender que de fato a vida um dia de fato vai começar? Será que isso não mudaria toda a nossa forma de agir? Ou não deveria marcar a nossa forma de lidar com o dinheiro, com as paixões, com as coisas, com as pessoas? A sensação que eu tenho é que a nossa geração está cavando para baixo, não para cima. Essa é a sensação que eu tenho. Eu me incluo nessa geração. Percebo o meu olhar para as coisas precisando de confrontação. Ei, estamos de passagem. Estamos de passagem. Você está acumulando coisa que a traça corrói. O tempo está passando e é curto. Você está preparando seu filho para a eternidade? Para viver pelo evangelho e depender dele? Você está preparando ele para reinar nessa terra? Não sobrará tijolo sobre tijolo com a volta do nosso Senhor. Esse homem olha e vê que a vida está acabando, porque ela é transitória e ela acaba. E às vezes, assim, como por exemplo, na noite passada, um ciclista em Goiânia, junto com seu outro amigo.
por uma questão de 3 segundos, é atropelado e morre. Ontem. Para citar uma notícia do Popular. A vida é curta, frágil e passageira. E o que a gente está fazendo dela? Estamos com os olhos na eternidade? Porque somente com os olhos na eternidade dá para superar o dia mau, as dores, a transitoriedade. Dá para se arrepender, sair do orgulho. E então, esse homem entende que precisa de uma salvação eterna e também de uma salvação pessoal. Ele falou com Jesus como quem fala a um amigo. É desse tipo de salvação que Jesus fala na cruz. É desse tipo de salvação que ele está disposto a dar. Salvação eterna e pessoal. Salvação intransferível. É com você. Diz respeito ao seu nome. Quando lemos sobre o que Jesus disse na cruz a esse criminoso arrependido, a gente pode ser tentado a achar que a palavra que mais importa é paraíso. Mas não é não. A palavra que mais importa é comigo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paraíso só é paraíso porque Cristo está lá. Sem Ele, não é paraíso. É isso que o inferno não terá. A presença amigável de Jesus para o resto da vida. Hoje mesmo estará comigo. O que Jesus oferece é melhor que o paraíso. Define o paraíso. É mais do que o paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Estaremos juntos. Enquanto esse criminoso arrependido estava pendurado na sua própria cruz, ele encontrou a relação pessoal pela qual, certamente, sua alma estava esperando a vida toda. Ele está pronto para a eternidade e só precisou de um encontro com Jesus. Ele está pronto para a eternidade. Sua vida vai começar. A salvação é uma questão de Deus oferecer a sua graça e oferecer agora, imediatamente. Está disponível. Todo aquele que crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. E a nossa crença passa por entender que somos pecadores e que precisamos de um Deus puro e santo que tira o pecado do mundo. E entender que Jesus é esse santo que tira o pecado do mundo. E entender que o que Ele dá é o que nós precisamos. Ele dá Ele mesmo. E aí? Você já fez isso? Você já se entregou para Jesus? E tendo feito, você tem caminhado com esse Jesus? Para cada dia mais estar mais perto dele? Vivendo como Ele manda? Eu espero sinceramente que Deus nos dê maturidade para pensarmos a vida de forma cruciforme. Entendermos que é sobre Ele. Nem tanto sobre o céu. Sobre Ele. E Ele, agora e para sempre. Que isso seja verdade para você o quanto antes. Ó jovens. Que seja verdade para vocês casados. Que Cristo domine sobre sua casa. Sobre seu lar. Lhe seja o elo de arrependimento, de melhora. Solteiros, que Jesus seja o norte das suas escolhas, da sua perseverança, paciência. Ó idosos, que Jesus seja o motivo da sua esperança e vigor. Crianças, estão lá, mas que Jesus seja a esperança e o brilho delas, aprenderem tudo o que aprendem, já relacionando tudo a Jesus. Que Deus nos dê pais e mães assim, que mostram Jesus. Que a nossa igreja possa amar Jesus mais e aproveitar a presença dele, sem precisar ir por uma cruz para isso. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Ó Deus santo e bendito, te pedimos a maravilhosa graça que encontramos em Jesus. Para te amar, para aproveitar a oportunidade, para te conhecer mais.
no nome do Cordeiro Santo do Senhor, que tira o pecado do mundo. E aqueles que não te conhecem, ouvindo essa mensagem, essa exposição bíblica, que possam se curvar agora, Deus, e não amanhã, para o Senhor, e dizer que precisam de Jesus, que precisam ser lembrados por Jesus, que carecem de Jesus. Eu te peço por arrependimento, eu te peço por contrição, te peço por renúncia a Deus, te peço por rendição. Em nome de Jesus que haja salvação, hoje, para a glória do Senhor. Amém.